Dentro da sua mente existe uma batalha silenciosa acontecendo agora, e o lado que vencer essa guerra decidirá completamente o homem que você vai se tornar. Existe um conflito invisível controlando praticamente todas as decisões da sua vida. Um conflito tão antigo quanto a própria existência humana. Razão contra emoção. Controle contra impulso. Consciência contra desejo imediato. E a maioria das pessoas passa a vida inteira sem perceber quem realmente está no comando da própria mente. Porque por fora parece que escolhem conscientemente seus caminhos. Mas por dentro, são conduzidas por impulsos emocionais que raramente questionam. Talvez você já tenha vivido isso. Você sabe exatamente o que deveria fazer. Sabe que deveria dormir mais cedo. Sabe que deveria parar de procrastinar. Sabe que deveria controlar seus impulsos, focar nos objetivos, cuidar da própria mente, abandonar hábitos destrutivos. A razão entende tudo com clareza. Mas então chega o momento da decisão, e algo muda. O corpo procura conforto. A mente busca distração. A emoção vence. E depois vem a culpa silenciosa de perceber que, mais uma vez, você agiu contra aquilo que sabia ser certo. Isso acontece porque existe uma diferença brutal entre entender algo racionalmente e ser forte o suficiente para agir contra aquilo que suas emoções desejam no momento. Os antigos filósofos já falavam sobre isso há séculos. Os estoicos acreditavam que o homem incapaz de controlar as próprias emoções se torna escravo da própria mente. Os samurais treinavam disciplina emocional justamente porque entendiam que uma emoção descontrolada poderia destruir anos de preparação em apenas alguns segundos. E talvez o mundo moderno tenha esquecido completamente essa verdade. Hoje as pessoas são incentivadas a seguir impulsos constantemente. Faça o que sente. Siga sua emoção. Busque prazer. Mas existe um problema perigoso nisso. Emoções são instáveis. Mudam rapidamente. São influenciadas pelo ambiente, pelo medo, pelo ego, pela ansiedade, pelo cansaço, pela carência e pelo impulso imediato. E quando uma pessoa vive sendo controlada apenas pelo que sente, ela perde direção. Pense em quantas decisões destrutivas nascem de emoções momentâneas. Raiva destrói relacionamentos. Ansiedade destrói oportunidades. Medo destrói potencial. Impulso destrói disciplina. Carência destrói dignidade. E ainda assim, a maioria das pessoas continua obedecendo emoções como se elas fossem verdades absolutas. Talvez porque enfrentar as próprias emoções exige algo raro hoje: consciência. Existe uma parte da mente humana que sempre busca o caminho mais fácil. O prazer imediato. O alívio rápido. A recompensa instantânea. É por isso que tantas pessoas sabem exatamente o que precisam fazer, mas continuam fazendo o oposto. Porque a emoção vive no presente. Ela quer conforto agora. Ela quer fuga agora. Ela quer prazer agora. Já a razão pensa no futuro. Pensa em consequência. Pensa em construção. E quase sempre, o presente emocional parece mais forte do que o futuro racional. Imagine um guerreiro sozinho durante uma tempestade. O vento é violento. A chuva dificulta enxergar o caminho. O frio enfraquece o corpo. A emoção diz para desistir. Diz para voltar. Diz que é impossível continuar. Mas a razão lembra o propósito. Lembra o treinamento. Lembra quem ele decidiu se tornar. E é exatamente aí que a verdadeira batalha acontece. Não no campo externo, mas dentro da mente. Porque o homem forte não é aquele que nunca sente medo, tristeza, ansiedade ou impulso. O homem forte é aquele que consegue agir corretamente mesmo sentindo tudo isso. E talvez seja exatamente isso que esteja faltando na vida de muitas pessoas hoje. Elas esperam sentir motivação para agir. Esperam sentir confiança para começar. Esperam sentir vontade para mudar. Mas emoções nunca serão estáveis o suficiente para sustentar transformação verdadeira. Existe um motivo pelo qual tantas pessoas vivem em ciclos eternos de recomeço. Elas constroem a própria vida em cima de estados emocionais temporários. Em dias bons, fazem promessas grandiosas. Em dias ruins, abandonam tudo. Em momentos de energia, acreditam que finalmente mudaram. Em momentos de cansaço, voltam aos mesmos hábitos antigos. Porque enquanto a emoção governa, a consistência desaparece. Os antigos monges observavam a mente humana como um lago.
Quando o lago está agitado, a água não consegue refletir nada com clareza. E emoções intensas funcionam exatamente assim. Quando a mente está dominada pela raiva, pelo medo ou pela ansiedade, a percepção da realidade se distorce. A pessoa reage sem consciência, fala sem pensar, decide sem clareza. E depois, sofre as consequências de decisões tomadas em momentos emocionais. Talvez você já tenha percebido como algumas das piores escolhas da sua vida aconteceram em momentos de impulso. Uma palavra dita na raiva. Uma desistência causada pelo medo. Uma recaída causada pela ansiedade. Uma oportunidade perdida por insegurança. Uma decisão tomada apenas para aliviar dor momentânea. E o mais perigoso é que emoções sempre parecem convincentes enquanto estão acontecendo. Quando o medo aparece, ele parece verdade. Quando a ansiedade surge, ela parece realidade. Quando o impulso chega, ele parece urgente. Mas nem tudo que você sente merece ser obedecido. Essa talvez seja uma das verdades mais importantes que um homem pode aprender. Porque existe uma diferença gigantesca entre sentir algo e se tornar controlado por aquilo. Os samurais tinham uma ideia poderosa. Antes de dominar uma espada, o homem precisava dominar a própria mente. Porque um guerreiro emocionalmente descontrolado se tornava perigoso para si mesmo. E hoje isso continua sendo verdade. Uma pessoa incapaz de controlar emoções acaba destruindo o próprio foco, os próprios relacionamentos, os próprios objetivos e até a própria identidade. O problema é que emoções não desaparecem simplesmente porque você quer. Você não escolhe sentir medo. Não escolhe sentir tristeza. Não escolhe sentir ansiedade. Mas escolhe o que fará com isso. E é exatamente aqui que razão e emoção entram em conflito, porque razão não significa ausência de emoção, significa capacidade de agir conscientemente apesar dela. Talvez você ache que pessoas disciplinadas não sentem preguiça. Sentem. Talvez ache que homens fortes não sentem medo. Sentem. Talvez ache que pessoas focadas nunca têm vontade de desistir. Tem. A diferença é que elas não transformam emoções momentâneas em comando absoluto. Elas entendem que emoção é passageira. Mas consequências permanecem. Existe algo extremamente perigoso no mundo moderno. O excesso de estímulo emocional constante. Notícias negativas. Redes sociais. Comparações. Vídeos rápidos. Recompensas instantâneas. O cérebro vive em estado contínuo de agitação emocional. E uma mente emocionalmente cansada perde clareza racional. Você já percebeu como fica mais impulsivo quando está mentalmente esgotado? Mais ansioso, mais irritado, mais distraído, mais vulnerável a prazeres rápidos. Porque emoções intensas enfraquecem autocontrole. E talvez sua mente esteja tão sobrecarregada de estímulo que você já não consegue ouvir sua própria consciência com clareza. Os antigos filósofos buscavam silêncio justamente por isso. No silêncio, emoções diminuem em intensidade. A mente desacelera. A razão volta a aparecer. E talvez seja exatamente isso que falta hoje. Espaço interno. Porque uma pessoa emocionalmente reativa vive como uma folha carregada pelo vento. Cada situação muda seu estado mental. Cada comentário altera seu humor. Cada dificuldade destrói sua motivação. Ela não governa a própria mente. Apenas reage. E reação constante destrói poder interno. Pense em quantas vezes você abandonou algo importante apenas porque emocionalmente aquilo parecia difícil demais no momento. Talvez você tenha desistido cedo demais de objetivos importantes. Talvez tenha destruído oportunidades por medo. Talvez tenha deixado emoções temporárias controlarem decisões permanentes. E isso acontece porque emoção fala alto. Mas razão fala baixo. A emoção grita urgência. A razão sussurra consequência. A emoção quer prazer imediato. A razão pensa no longo prazo. A emoção busca conforto. A razão aceita desconforto necessário. E durante grande parte da vida, essas duas forças disputam controle dentro de você. Os estoicos acreditavam que liberdade verdadeira não era controlar o mundo externo. Era controlar a si mesmo. Porque um homem incapaz de governar a própria mente se torna vulnerável a qualquer impulso, qualquer desejo, qualquer distração, qualquer medo.
E talvez hoje a maior prisão moderna não seja física. Talvez seja emocional. Pessoas completamente controladas pelos próprios estados internos sem perceberem. Se estão motivadas, agem. Se não estão, param. Se sentem confiança, avançam. Se sentem medo, recuam. Se sentem desconforto, fogem. E assim vivem anos inteiros sendo conduzidas pelas próprias emoções como passageiros sem direção. Mas existe um momento muito importante na vida de um homem. O momento em que ele entende que maturidade emocional não significa parar de sentir. Significa parar de obedecer automaticamente tudo aquilo que sente. Porque algumas emoções foram feitas para ser observadas, não seguidas. O medo pode tentar impedir crescimento. A raiva pode tentar destruir equilíbrio. A ansiedade pode tentar criar caos. O impulso pode tentar destruir disciplina. Mas consciência cria espaço entre emoção e ação. E dentro desse espaço, existe poder. Imagine um arqueiro samurai respirando profundamente antes de soltar a flecha. O coração acelera. O vento interfere. A pressão existe. Mas ele não reage impulsivamente. Primeiro ele observa. Se estabiliza internamente. E só então age com precisão. Talvez sua vida inteira mudasse se você aprendesse a fazer exatamente isso. Parar antes de reagir. Observar antes de agir. Respirar antes de responder. Pensar antes de decidir. Porque grande parte do sofrimento humano nasce de reações emocionais automáticas. Existe uma razão pela qual homens emocionalmente fortes parecem mais calmos diante do caos. Não porque sintam menos, mas porque desenvolveram espaço interno suficiente para não serem arrastados imediatamente pelas emoções. E isso é treinamento. Não acontece da noite para o dia. Os monges praticavam horas de meditação justamente para observar a mente sem serem dominados por ela. Eles entendiam algo profundo. Você não é cada pensamento que surge. Você não é cada emoção que aparece. Emoções vêm e vão como nuvens atravessando o céu. Mas quando você se identifica completamente com elas, perde clareza. Talvez você tenha passado anos acreditando em emoções temporárias como se fossem identidade permanente. Eu sou ansioso, eu sou fraco, eu sou inseguro. Mas talvez isso sejam apenas estados emocionais repetidos por tempo demais. Porque aquilo que você sente hoje não define necessariamente quem você é. E aqui acontece uma virada importante. Razão sem emoção também pode destruir uma pessoa. Porque emoção não é inimiga. Ela é parte da experiência humana. A emoção cria conexão. Cria significado. Cria sensibilidade. Cria humanidade. O problema nunca foi sentir. O problema é perder o equilíbrio. Os antigos guerreiros buscavam harmonia entre mente racional e coração emocional. Frieza excessiva transforma o homem em máquina. Emoção excessiva transforma o homem em caos. O verdadeiro equilíbrio nasce quando razão conduz, mas emoção continua existindo com consciência. Porque emoções também carregam mensagens importantes. A tristeza pode revelar vazio interno. O medo pode revelar algo que precisa ser enfrentado. A raiva pode revelar limites violados. A ansiedade pode revelar excesso de desordem mental. Mas quando você apenas reage impulsivamente, nunca entende o que essas emoções estão tentando mostrar. Talvez sua ansiedade não precise ser apenas combatida. Talvez precise ser compreendida. Talvez sua raiva esconda dores antigas. Talvez seu impulso constante esconda medo do silêncio. Talvez sua necessidade de distração esconda a dificuldade de encarar a própria mente. E é exatamente por isso que autoconhecimento exige coragem, porque quando você finalmente silencia o ruído externo, começa a enxergar guerras internas que passou anos evitando. Mas é nesse momento que transformação verdadeira começa. Quando você para de fugir da própria mente. Quando começa a observar emoções sem imediatamente obedecê-las. Quando entende que sentir algo não obriga você a agir baseado nisso. E então algo poderoso acontece. Você recupera controle. Não controle absoluto das emoções, mas controle sobre suas ações. E no final, são suas ações que constroem sua vida. Não seus impulsos. Não seus medos. Não seus estados emocionais temporários.
Os antigos samurais diziam que disciplina é permanecer no caminho correto mesmo quando emoções tentam desviá-lo. E talvez essa seja a habilidade mais rara do mundo moderno. Continuar mesmo sem vontade. Manter calma mesmo sob pressão. Permanecer consciente mesmo cercado de distração. Agir corretamente mesmo quando emoções pedem o contrário. Porque é exatamente isso que constrói força mental verdadeira. Existe uma batalha acontecendo dentro de você todos os dias. Razão tentando construir futuro. Emoção buscando conforto imediato. Razão tentando criar disciplina. Emoção tentando fugir do desconforto. Razão tentando evoluir. Emoção tentando permanecer segura. E aquela que vencer, definirá seu destino. Mas aqui está a verdade importante. Você não precisa destruir suas emoções para se tornar forte. Precisa aprender a não entregar o controle da própria vida para elas. Precisa aprender a sentir sem afundar. Observar sem reagir automaticamente. Escutar emoções sem se tornar escravo delas. Porque no momento em que consciência assume o comando, algo muda dentro de você. Seu foco muda. Sua clareza muda. Sua capacidade de suportar dificuldade muda. Sua relação consigo mesmo muda. E aos poucos você começa a perceber algo poderoso. A verdadeira força nunca esteve em eliminar emoções, mas em desenvolver uma mente forte o suficiente para não ser dominada por elas. Então agora eu quero que você reflita honestamente. Quantas decisões da sua vida foram realmente conscientes, e quantas foram apenas reações emocionais automáticas? Comenta abaixo qual emoção mais tem controlado sua mente ultimamente. Se inscreve no Caminho do Guerreiro para continuar essa jornada de fortalecimento mental, deixa o like para fortalecer o canal, e lembre-se, um homem verdadeiramente forte não é aquele que nunca sente emoções. É aquele que aprende a não perder a própria direção por causa delas.